Olá, tudo bom? Como você está? Estamos vivendo em uma época de quarentena, uma época de isolamento social. Então, conversando com alguns pacientes, algumas pessoas e até colegas, me propus a fazer este vídeo. Na verdade, serão 5 vídeos, 5 fases nas quais nós poderemos entender mais sobre, primeiramente, o eu. Depois, entenderíamos melhor o outro, partindo que se eu consigo me entender, eu me coloco no lugar do outro e passo a entendê-lo, a interpretar os seus comportamentos como registros, assinaturas de cada um. Na verdade, talvez hoje as famílias, por estarem mais próximas em um momento de estresse, não consigam olhar para si, entendendo que por trás dessa estrutura há um ser, há um psiquismo. Sim, há todo um conjunto de registros, informações, traumas, neuroses que começaram há muito tempo. O que aconteceu? Esse momento de isolamento, na verdade, exponenciou, potencializou aquilo que eu e você já carregávamos. Então eu quero propor a você que deste vídeo até o 5º, você entenda como se comporta cada um de acordo com o seu traço de caráter, ou caractere, como alguns gostam de falar. O que é o traço de caráter? Lembrando que quando nós usamos a expressão traço de caráter, não é um transtorno, porque você vai ouvir em alguns dos vídeos termos técnicos que eu não quero mudar porque não tem nenhum sentido, não tem porquê. Por exemplo, como psicopata, masoquista. E talvez você pense, ei, essa pessoa tem um transtorno de psicopatia. Não, não é isso. Mas eu quero que você ouça com carinho, pensando em você, lembrando que você também quer entender o outro, seu esposo, sua esposa, seus filhos, e às vezes não consegue. Mas o segredo é, você consegue se entender? Comece por você. Bom, quando nós iniciamos a jornada da nossa vida, nós também iniciamos um processo. A vida hoje de adulto, de adolescente, é esse resultado que começou lá, naquele dia. Para alguns foi em uma noite, em uma tarde, alguns até de manhãzinha. Aquele dia que você foi concebido. Ali já começou um registro que podemos dizer que desenharia ou criaria um caminho, esse tal traço que levaria à fase que você se encontra. Por exemplo, já viram pessoas que quando a mulher engravida, ou a namorada, ou o cônjuge, enfim, a companheira, que dizem assim, eu quero um menino, a outra, eu quero menina, vai ser João, vai ser Maria. Ali, você pode até não acreditar, e eu respeito, mas eu tenho pelo menos 3 fontes que me garantem o que eu vou te falar. O embrião já é um ser, já existe, ele já registra, só que ele não sabe ainda processar. Quando a mãe ou o pai conversam sobre aquele ser que está ali no útero em formação, já depositam nele uma carga. Às vezes, o pequeno trauma começou porque um queria menino e veio menina. Um queria que chamasse Maria e está chamando Emília, Paula, qualquer nome. Isso foi absorvido pelo embrião,
que vira um feto, que cresce, desenvolve, vira um bebê e nasce. Olha, todos nós passamos por 5 dores existenciais, porque passamos por 5 fases. Freud chama parte dessas fases de fases psicossexuais, que começam lá na fase oral, quando a criança se comunica pela gesticulação mais com a boca, articulação oral, né? Põe a mão na boca, tudo é boca, é mamar, é beijo, é boca, a fase oral, até a fase conhecida como fase genital ou a fase sexual. Mas Alexander Lowell, como você queira chamar, e Wilhelm Reich estudaram algo além, e também Menali Clay. Cito esses nomes, mas não quero ser muito técnico, mas para você ver que tem um embasamento científico, psicológico, de estudo. E percebeu que nós passamos por 5 fases. E essas fases carregam consigo dores existenciais, mas também dão recursos. Quais são as 5 fases? Começa lá na sua formação, como um feto, na parte do útero, até a fase oral, quando você nasce precisa se alimentar, é o mamar, é o se conectar pela boca, pela oralidade. Depois é a fase psicopata, por fim, chegando já na fase masoquista e rígida. Estamos falando do 0 dia de vida até 5, 6 anos. 5 a 6 anos de idade. Esses primeiros 5 anos da vida de um ser, meio que para alguns usam uma frase como determinam. Não quero entrar em polêmica de linguística, mas eles guiam, com certeza, alguns comportamentos e sentimentos e necessidades na vida adulta. Você hoje convive com uma pessoa que passou por essas fases, essas dores existenciais. Eu quero falar nesse vídeo sobre a primeira fase, a chamada dor existencial do medo da rejeição, que inicia no processo de fecundação, formação e nascimento de um ser humano. Quando seus pais, independente de como isso aconteceu, se foi de forma romântica, se foi de forma, quem sabe, sem compromisso, irreverente, enfim, fizeram você, naquele momento, você, como qualquer espermatozoide, venceu barreiras, foi para o útero e conseguiu entrar. Foi um vencedor, como Augusto Cury diz no seu livro. Só que ali começou um pequeno processo que marcaria talvez toda a sua vida. Se você não era uma gestação esperada, não veio um momento que talvez os seus pais quisessem, começou ali um processo talvez inconsciente ou até consciente, depende da circunstância, de rejeição. Por exemplo, existem situações que acontecem normais. São as situações, por exemplo, como doença, perda de emprego. Imagine uma mãe que está grávida nessa época do coronavírus, nessa época de pandemia. Ela fica preocupada com o futuro da criança, mas sem perceber, toda vez que ela se conecta com um problema, toda vez que ela se conecta com uma realidade, ela fica angustiada. Então isso reage fisiologicamente. Como assim? Enquanto ela está tranquila, sã, serena, o feto está lá no útero, o útero está quentinho, o útero está confortável, dilatado, para ele poder se mexer, existir. Talvez você já se identificou com o que eu estou falando. A dor da rejeição, o esquizoide, esse traço de caráter chamado de esquizoide,
tem um medo de ser rejeitado, mas ele grita tanto por existência. Ele quer existir, ele quer fazer, ele não quer ser mais tolhido, comprimido. Porque quando ele estava no útero, conectada com algum problema do mundo dela, da mãe, externo, ela diminuía sem perceber o fluxo sanguíneo para o útero. Uma vez que diminuía o fluxo sanguíneo, diminuía também a oxigenação no útero, ele ficava frio, estreito. Aquele feto estranhava, aquele bebê, aquela futura criança estranhava aquilo. Então ela começou a ter que usar um recurso. Aquele pequeno ser começou a ter que usar a mente. Por isso, pessoas que têm o traço de caráter esquizoide são pessoas extremamente mentais. Raciocinam muito, pensam muito, pouca energia no corpo e muita energia na mente. Na verdade, as pessoas que sofrem o traço de caráter esquizoide, a dor da rejeição, talvez, eu me permito corrigir, não sei se poderíamos dizer que sofrem a dor do traço de caráter. Passaram por essa fase. Não vamos entrar em se é dor, se não é, em situações mais pessoais. O que eu quero dizer é que pessoas que passam pelo processo da dor da rejeição sem saber lidar com eles, porque eram pequenos fetos, crianças, quando se tornam adultas, criam um mundo paralelo. O mundo está aqui. O mundo aqui fora está na pandemia, está desesperado, mas o mundo dele está tranquilo. Está super tranquilo. A pessoa que tem o traço de caráter alto para esquizoidia, esquizo quer dizer cisão, ela é separada. O corpo é separado, tem mente e corpo, mas usa mais a mente. É aquela pessoa que fica sentada no sofá quietinha, tá no mundo dela e tá tudo ok. Ela te ama do jeito dela. Ela não te ama com demonstrações, com expressões. Ela te ama na mente. Ela se convenceu que você é a pessoa certa para viver com ela. E acabou. Talvez você está exigindo de um esquizoide que ele te dê o que ele não tem. Ele não tem força, energia corporal para te abraçar. Não. Ele tem energia mental para raciocinar, idealizar, mentalizar que a relação que ele vive com você é perfeita. Porque quando ele estava no útero, que diminuía o fluxo sanguíneo, diminuía a oxigenação, ele também diminuía a movimentação. Ele ficava quietinho. E ele registrou isso. E agora, adulto, o medo da dor da rejeição faz com que ele fique na dele. Se aquiete. Talvez esse vídeo seja para você, que convive com alguém que tem a dor da rejeição e não entendia por quê. Começou lá atrás. Será que você pode estender a mão para essa pessoa e deixá-la viver no mundo dela? Ter paciência, entender que quando ela sai do mundo dela e permite viver no seu mundo é maravilhoso? Ou melhor, será que você pode achar a chave, a senha para entrar no mundo dela? Faça esse exercício. Observe, aguarde e confie. Deixe essa pessoa existir, porque ela tem muito para te oferecer. No próximo vídeo, falaremos sobre o traço de caráter oral. Acompanhe, assistam. Um abraço.